Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Will Almeida do blog sucessomental.com e hoje a gente vai continuar a nossa série sobre as leis universais. A lei que a gente vai discutir hoje é a lei da atração, a lei mais famosa das leis universais e uma lei que muitas pessoas ainda não conseguiram entender como ela funciona de fato. Lembrando também que se você não assistiu os 3 primeiros vídeos que eu gravei da nossa série de vídeos sobre as leis universais, eu gravei um vídeo sobre a lei do pensamento, a lei da vibração e a lei da gestação. Você vai entender nesse vídeo agora como que essas 3 leis agem em conjunto com a lei da atração e por que é tão importante que você entenda essas 3 leis também juntamente com a lei da atração para que você tenha resultados em sua vida. Bom, vamos lá. Qual que é a definição que você tem sobre a lei da atração? A lei da atração, a melhor definição que eu encontrei foi: a lei da atração é o fato de que semelhante vai sempre atrair semelhante. Coisas semelhantes tendem a atrair coisas que são semelhantes a ela. E é nisso que eu quero que você foque. Você já deve ter ouvido falar assim que a gente se torna naquilo no que pensa, né? Que os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Isso é a mais pura verdade, mas muita gente entende essa frase errada. Ela pensa que os pensamentos vão criar a realidade, basta elas pensarem naquilo um dia só ou outro e depois nunca mais precisam pensar. Essa é uma forma errônea que as pessoas acreditaram nisso. E o verdadeiro sentido dessa frase é que os nossos pensamentos de fato criam nossa realidade. Os pensamentos, eles são criativos. Mas a gente tem que entender outros fatores, outras coisas que contribuem para que o nosso pensamento crie as coisas. O primeiro passo, qual é o primeiro passo que a gente aprende para colocar a lei da atração na nossa vida? Você já pode ter lido O Segredo, assistido o filme O Segredo, lido qualquer outro livro. A gente aprende que a gente tem que criar uma imagem na nossa mente do objeto, do desejo, do sonho que a gente tem. A gente tem que pensar naquilo, como se aquilo já tivesse sido verdade. Aí a gente pensa naquela coisa, aquela coisa vai ser atraída para a gente, o universo vai trazer para a gente. Porém, não é simplesmente assim, pois se assim seria, bastava a gente pensar que queria ver um camelo e de repente esse camelo ia se materializar na nossa frente. Por isso, você tem que levar em conta que existem outras leis universais presentes que atuam lado a lado ali com a lei da atração. Aí outro detalhe, a lei da atração não é uma força mágica. Tem gente que pensa que a lei da atração é uma força mágica, que elas vão fechar os olhos, desejam acreditar, porque é um tipo de feitiço. Não, não é nada disso. A lei da atração é uma lei universal tão exata como a lei da gravidade. E ela não é nem boa nem ruim. Seja você bom, seja você ruim. Se você se jogar de um prédio, a lei da gravidade vai fazer com que você caia daquele prédio e se esborrache no chão, não é verdade? Você pode ser um santo, pode ser um dos maiores assassinos que existem. Se você se jogar de um prédio, consequentemente você vai morrer. Com muita sorte você não morre, mas 99,9% dos casos você vai morrer se você se jogar de um prédio. Então é isso que eu quero que você tenha em mente primeiro, que a lei da atração não é uma força mágica, como muitos pensam aí, e que ela é exata. Mas se ela é exata, por que que muitas pessoas, a grande maioria, não conseguem usá-la e realizarem os seus sonhos? Porque elas não têm conhecimento de outras leis universais. Primeiro, vou te dar um exemplo. Você tem que guardar o seu pensamento na sua mente. Esse é o primeiro passo. Inclusive, foi a primeira lei que eu expliquei na nossa série. Se você não assistiu a nossa primeira série, eu peço que você assista, porque você vai ter um entendimento maior disso aqui que eu estou dizendo agora. A lei do pensamento, ela diz que o pensamento é criativo e que os nossos pensamentos têm a capacidade, se a gente conseguir manter uma vibração nesses pensamentos, uma energia nesses pensamentos, esses pensamentos se tornam realidade. É justamente por isso que a gente é o único ser vivo que consegue fazer isso racionalmente, porque nós somos co-criadores da nossa realidade. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente, que o pensamento é criativo
É a lei do pensamento, é a primeira lei universal. Então o que você faz? Você coloca o seu desejo na sua mente, eu suponho que você queira, vamos supor, um carro novo, sempre uso esse exemplo. Você vai criar esse carro novo na sua mente, vai todos os detalhes, a cor, a marca, o modelo, tudo. Você vai criar esse desejo na sua mente. Aí o que acontece? As pessoas colocam esse desejo na sua mente, aí pensam num dia, aí no outro dia não pensam mais. Aí quando se lembra, pensa de novo, passa 2 semanas, vão lá e pensam de novo. O pensamento tem que ser contínuo. O pensamento tem que ser contínuo na sua mente. Você tem que sempre pensar naquilo. Segundo, não adianta nada você pensar simplesmente por pensar. Você tem que sentir os seus desejos para que eles se venham a se tornar realidade. É aí que entra a segunda lei que eu expliquei, que é a lei da vibração. A lei da vibração ela explica que tudo nesse universo se movimenta e tudo é energia. E tudo vibra em uma determinada frequência. Esse suposto carro que a gente tem na nossa mente, que a gente deseja ter, ele é formado por átomos e por elétrons. E esses elétrons eles se movimentam, a energia se movimenta a centenas de milhares de quilômetros por hora. Então o que que isso significa? Que ele tem um fluxo, um padrão de vibração. E que para a gente consiga esse carro que a gente está no nosso pensamento, a gente precisa entrar na vibração desse carro para que ele venha até nós. Eu estou dando um exemplo do carro aqui, mas isso serve para qualquer coisa. Então, são os nossos sentimentos que vão fazer com que a gente conquiste esse nosso objetivo. E como que a gente consegue esse pensamento? Você tem que pensar e sentir como se o nosso exemplo, esse carro, já fosse real, como se já tivesse sob sua posse, que você já dirigisse ele. Quando você consegue criar esse padrão de pensamento, colocar o sentimento que as coisas já aconteceram, duas coisas vão acontecer. A primeira é que você vai estar no processo certo, e se você conseguir manter isso por tantos e tantos tempos, a coisa vai acontecer. E segundo, que você vai desenvolver um sentimento importantíssimo que é a fé. Quem tem fé tem tudo. Se você consegue pensar no seu desejo, sentir que ele já fosse real, independente se você tem dinheiro ou não para comprar esse carro, independente se você não tem condição de comprar esse carro, você desenvolveu a fé. E esse sentimento é importante. Perceba que tem uma frase que Jesus diz: quando pedir de algo ao Pai, agradeça, pois já o recebestes. Essa frase é um sinal da fé. Ou seja, ele agradecia ao Pai porque ele sabia que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, iria dar o que ele pediu, iria fazer com que aconteceu. E a pessoa que mais teve fé nesse planeta, sem dúvidas, foi Jesus Cristo, né? Que foi um filósofo, foi o grande mestre dos mestres. E ele tentou explicar isso pra gente, mas as pessoas da época eram ignorantes demais para compreender isso. Tanto é que o crucificaram, né? Então, esse é o fator para que a lei da atração comece a funcionar na sua vida. Você tem que ter um pensamento. E nesse pensamento você tem que colocar os seus sentimentos e acreditar que aquilo já é real de qualquer jeito. Você tem que desenvolver uma fé que aquilo já vai ser real. E muitas pessoas falham nisso porque é difícil a gente manter um pensamento positivo. É muito complicado você almejar querer ganhar muito dinheiro e você olhar na sua conta bancária, ela está vazia. Você vai ter pensamentos contrários. Eu não tenho dinheiro, eu não consigo ter determinada coisa. Mas é aí que é o pulo do gato. Você precisa manter esse sentimento de que as coisas que vão dar certo a qualquer custo. É assim que a lei da atração vai funcionar na sua vida. Coloque na sua mente. Pensamento mais sentimento é igual a cocriação. Mas você precisa manter isso o máximo de tempo possível. Você não pode oscilar. Você tem que se manter sempre firme na fé que as coisas vão acontecer. Terceiro, depois que a pessoa consegue guardar esse padrão de sentimento, ela vai ser atrapalhada por outra coisa. E essa coisa se chama tempo. As pessoas pensam, quando que esse carro vai acontecer? Quando que o meu objetivo vai acontecer? Quanto tempo eu preciso esperar para que essa coisa aconteça? Quando você pensa dessa forma, você está gerando uma ansiedade dentro de você.
E como semelhante, é ansiedade e falta, porque você não tem aquilo, você fica desejando aquilo para acontecer logo, é o mais ou menos que você tivesse sentindo falta daquilo. E seu sentimento, a sua vibração, vai ser de falta. E como semelhante atrai semelhante, mais falta na sua vida. Perceba que desde criança a gente já é programado para pensar errado. Você pensa, eu quero ganhar muito dinheiro. É muito mais fácil você guardar um sentimento e um pensamento de que você não vai ter aquilo do que você vai ter. Então esse é o problema, a gente é programado para pensar negativo desde criança. E por isso que muita gente falha. Porque ela pensa que ela é mais incapaz, se a gente for colocar uma balança, ela acredita que a chance dela não conseguir estar aqui e a chance dela conseguir é só isso aqui. E é por isso que a coisa não acontece. Com relação ao tempo, vocês têm que pensar que existe a terceira lei que a gente discutiu no vídeo anterior, que é a lei da gestação ou da incubação. A lei da gestação diz que tudo tem um determinado tempo para acontecer. E é a mais pura verdade, o universo não deixa mentir. As estações do ano têm um determinado tempo para acontecer. As sementes têm um determinado tempo para acontecer, para crescerem, para germinarem. A nossa vida é um ciclo, a gente nasce, cresce e depois deixa esse plano. Tudo tem o tempo exato para acontecer. E como que a gente diminui essa curva, né? esse nível, para que a gente consiga, para que esse tempo seja mais curto, ou seja, a gente começa a visualizar, a gente começa a pensar, a gente começa a botar aquele sentimento que as coisas vão dar certo, mesmo sabendo que o seu mundo exterior não é aquilo que você está vendo, você começa a colocar aquilo e você tem que ter muita fé. Fé e persistência. Será a fé que vai diminuir que esse tempo aconteça. Quanto mais fé você colocar nos seus desejos, você colocar nos seus pensamentos e sentimentos, mais você vai estar diminuindo o, a curva daquela coisa chegar até você. Então, a minha explicação aqui foi sobre a lei da atração, mas eu quero que você entenda que tem outros fatores, outras leis em volta da lei da atração que contribuem para que ela mesma continue. Por isso que eu digo para você que é interessante você estudar as demais leis universais, por esse fato. Então vamos resumir mais ou menos o processo para que a lei da atração comece a funcionar e como de fato é a lei da atração. Bom, vamos lá. A lei da atração é a lei universal que determina que semelhante atrai semelhante. Você começa a pensar, coloca uma semente, coloca um desejo na sua mente. Você começa a pensar naquilo. Você começa a colocar sentimento naquilo, você começa a acreditar que aquilo vai ser real. Você está criando uma vibração de que aquilo já é real. A vibração da coisa que você quer vai entrar em vibração com os seus pensamentos. O que vai acontecer? Atração. Eles vão ser atraídos. Por quê? São praticamente a mesma energia. Semelhante atrai sempre semelhante, não tem jeito. Se você pegar água e óleo, eles não vão se misturar porque não são semelhantes. A água é polar e o óleo é apolar. Então, por mais que você tente fazer a mistura lá, eles nunca vão se misturar. Eles são diferentes. Então, é isso que eu quero que você entenda. Primeiramente, pensamento com o sentimento vai gerar uma vibração. Se o seu sentimento e o pensamento forem de que a coisa que você deseja, seu sonho, seu objetivo, seu objeto, já é real, você tem fé que aquilo é real, você vai estar atraindo aquilo para você. E a fé também é importante na lei da gestação. Inclusive, quando você for pensar nos seus desejos, se for visualizar, sentir que você quer o seu desejo, já pense e comece pensando nisso que existe uma lei da gestação. Você tem que pensar assim, você vai visualizar, você vai sentir, e no fim você não vai se preocupar com aquele tempo, porque você sabe que no momento certo, que você tem fé mesmo, e no momento certo, aquela coisa que você desejou vai acontecer. Então, meu amigo, minha amiga, essa foi a explicação que eu dei para você da lei da atração. Pensamento, sentimento, fé. A fé é muito importante. Quem consegue enxergar as coisas de uma forma, sobre outra perspectiva, sobre um olhar diferente,
do que você está vendo no seu mundo externo, se o seu mundo externo, você só vê notícia de desgraça, de coisas dando errado, e você consegue manter uma perspectiva de que as coisas vão dar certo na sua vida, independente do que aconteça, você sente aquilo, você tem fé. Então a minha dica aqui é que você continue estudando sobre as leis universais, mas posteriormente eu vou estar gravando outras leis. Se você quer um pouco mais de informação sobre a lei do pensamento, a lei da vibração e a lei da gestação, eu peço que você assista aos vídeos anteriores que eu gravei, eu vou deixar um link aqui. E também se inscreva no canal, porque assim sempre que eu postar um novo vídeo, você vai ser notificado. Conheça também meu blog, www.sucessomental.com. Lá tem muitos posts que complementam esse vídeo que eu gravei para você. Bom, eu sou o Will Almeida, muito obrigado pela sua companhia.